mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Seid herzlich willkommen zu einer weiteren Übertragung vom Institut Vida para Todos, Leben für alle. Amém. Estamos falando diretamente da Alemanha. Graças ao Senhor, visitando os irmãos aqui na região de Stuttgart. E nós aproveitamos a reunião de domingo de manhã para fazer essa transmissão da mensagem de número 4. Wir sprechen direkt aus Deutschland, aus Feigenenz, und wir nutzen die Gelegenheit, diese Versammlung heute Sonntag mit den Geschwistern, um diese Übertragung zu machen. Nós estamos dentro do tema geral, quem tem ouvidos, ouça. Wir haben als allgemeines Thema, wer ein Ohr hat, höre. Onde nós falamos a respeito da história da igreja através das 7 cartas às igrejas da Ásia Menor em Apocalipse 2 e 3. Wir sprechen über die Geschichte der Gemeinde anhand der 7 Briefe in Offenbarung. E o nosso tema é de chegar até a igreja em Filadélfia. Unser Thema, wir möchten bis zur Gemeinde in Philadelphia gelangen. E a mensagem de hoje é a mensagem número 4. Die Botschaft heute ist die Botschaft Nummer 4. E o título é As Evidências de Degradação no Final do Primeiro Século. Der Titel lautet Die Nachweise des Niedergangs am Ende des 1. Jahrhunderts. E a leitura da Bíblia, 3 João 9 e 10. Die Bibellese ist 3. Johannes 9 und 10. E eu, antes de entrar no assunto em si, eu queria ainda comentar o que nós falamos nesses últimos dias, na última mensagem também. Bevor ich richtig reingehe, möchte ich ein bisschen über das, was wir in den letzten Botschaften gesprochen haben, wiederholen. Nós comentávamos que o livro de Efésios fala sobre um assunto de uma maneira muito especial. Der Brief an die Epheser spricht auf eine sehr besondere Weise, que muitas vezes nós lemos no texto, mas nós não compreendemos. Das oftmals wir in dem Text lesen, aber wir verstehen ihn nicht. Que é a palavra encher. Das ist das Wort fühlen. Porque desde capítulo 1 de Efésios, seit Kapitel 1 von Epheser, versículo 23 fala da igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Kapitel 1, Vers 23, die Gemeinde, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. É um pouco difícil nós entendermos o que significa o trabalho de Deus através de Cristo é encher todas as coisas. Das ist ein bisschen schwierig zu begreifen, dass das Werk Christi alle Dinge zu fühlen ist. Encher como, encher com que, encher para quê? Fühlen womit, fühlen wofür. O capítulo 3 de Efésios também fala. Kapitel 3 von Epheser spricht auch. Versículo 18 e 19. Vers 18 und 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Em português, sejais tomados, seria no original, de novo, sejais enchidos, sejais cheios. Amém. Até a plenitude de Deus. In Portugiesisch ist zwar ein bisschen anders, aber auf Deutsch ist richtig, damit ihr erfüllt werden. Das hat mit fühlen zu tun. E aí você chega no capítulo 4 de Efésios. Dann in Kapitel 4 von Epheserbrief. É o que nós falamos rapidamente na última mensagem.
Wir sprachen ganz kurz in der letzten Botschaft drüber. Deus, então, ele tem um trabalho especial com a igreja. Hat ein besonderes Werk, eine besondere Arbeit mit der Gemeinde. Por isso que nós fizemos de tudo para mostrar para os irmãos que a igreja não é meramente uma organização religiosa humana. Deswegen haben wir uns bemüht, den Geschwistern zu zeigen, dass die Gemeinde keine menschliche Organisation ist. A igreja é um organismo vivo. Die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus. Que Cristo gerou com a sua morte na cruz e a ressurreição. Den Christus mit seinem Tod und Auferstehung gezeugt hat. Ele não gerou uma organização humana. Hat keine menschliche Organisation hervorgebracht. Mas ele gerou um corpo de Cristo. Aber hat den Leib Christi hervorgebracht. E esse corpo é formado por membros vivos. Und dieser Leib besteht aus lebendigen Gliedern. Não são membros meramente inscritos em alguma relação. Sind nicht einfach Mitglieder, die auf irgendwelche Liste aufgelistet sind. Mas somos realmente membros que contêm a vida de Cristo. Sondern wir sind Glieder, die das Leben Christi enthalten. E vivemos de uma forma viva. Und wir leben auf einer lebendigen Weise. Pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes. Por isso aqui em capítulo 4 de Efésios fala de novo a respeito de encher. Deswegen in Kapitel 4 von Epheser spricht wieder über Fühlen. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as... É isso, né? Acima de todos os céus para encher todas as coisas. Der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit alles erfüllte. É muito interessante, ele fala, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Sehr interessant, sagt, derjenige, der hinabgestiegen ist derselbe, der hinaufgestiegen ist über alle Himmel. Quem é esse que desceu e também subiu acima de todos os céus? Wer ist derjenige, der hinabgestiegen ist und auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel? Pelo contexto aqui é Cristo. Durch den Zusammenhang sehen wir, das ist Christus. Versículo 7 fala, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Vers 7. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Vers 8, darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe, hat Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anders, als dass auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Deus amou ao mundo. Gott liebte die Welt. Ele quer salvar o mundo. Möchte die Welt erretten. E ele enviou seu próprio filho unigênito. Sandte seinen einzig geborenen Sohn. João 3,16 todos conhecem. Alle kennen Johannes 3,16. Deus amou o mundo. Gott liebte die Welt. De tal maneira que deu seu filho unigênito. Dass seinen einzig geborenen Sohn gab. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht stirbt. Mas tenha a vida eterna. Sondern das ewige Leben hat. Então, o objetivo dele enviar seu próprio filho das Ziel, dass seinen eigenen Sohn geschickt hat, é para que o homem possa ter a vida eterna. Ist damit der Mensch das ewige Leben habe. Mas como o homem pode ter a vida eterna se ele se tornou pecador? Wie kann aber der Mensch das ewige Leben haben, da Sünder geworden ist? No jardim do Éden, por transgressão à palavra de Deus, o homem caiu. Im Garten Eden, durch die Übertretung gegen das Wort Gottes, fiel der Mensch. Romanos 5 mostra Römer que 5 zeigt, pela desobediência de só homem, durch den Ungehorsam eines einzigen Menschen, todos nós somos arrastados para o pecado e para a alle morte. wurden in die Sünde eingeschlossen und auch in den Tod.
Por um só homem o pecado entrou no mundo. Durch einen Menschen kam die Sünde in die A Welt. morte veio pelo pecado Der Tod kam durch die Sünde e a morte passou para todos os homens. und der Tod ging zu allen Menschen über. Todos pecaram Alle sündigten e carecem da glória de Deus. und haben Mangel an der Herrlichkeit Gottes. Por isso foi necessário Deus enviar seu filho, Deswegen war wichtig, dass Gott seinen Sohn schicke, sofrer por nós dass er für uns leidet, toda sorte de perseguição, injúria, crueldades na crucificação, alle Arten von Verfolgungen, von Grausamkeiten am Kreuz, para que ele possa realizar a eterna redenção por nós. damit er die ewige Erlösung für uns vollbringen kann. Porque sem o derramamento de sangue, Hebreus 9, In Hebräer diz, 9 steht, ohne Vergießen von Blut não há perdão de gibt pecados. es keine Sühnung der Sünden. Ele morreu por nós. Er starb für uns. Mas não foi tão simples assim, não Aber é es war nicht só, so einfach. não é só morte na cruz. Das war nicht nur Tod am Kreuz. Muitos cristãos entendem só até aqui. Viele Christen verstehen nur bis hierher. Perdão dos pecados. Vergebung der Sünden. Fomos reconciliados com Wir sind Deus, versöhnt mit Gott. justificados com Deus. Wir sind gerechtfertigt mit Mas o Gott. processo é mais complexo. Aber der Prozess ist etwas komplexer. Após a sua morte na cruz, ele desceu às regiões inferiores da terra. Nach seinem Tod am Kreuz ist er hinabgestiegen. Ele foi in até die a Tiefen. morte, ele foi até o Hades. In seinem Tod ging er zum Hades runter. Para que ele foi até o Hades? Warum ging er runter zum Hades? Para trazer levar cativo o cativeiro. Die Gefangenen gefangen É o zu que nós nehmen. acabamos de ler. Das ist, was wir gerade gelesen haben. E quem estava cativo? Wer war gefangen? Quem estava no cativeiro? Wer war in Na morte? Gefangenschaft, im Tod? Nós homens. Wir Menschen. Pelo pecado e pela morte. Durch den Tod, durch die Sünde. Efésios capítulo 2, versículo 1. Epheser Está 2, aqui, está 11. aqui pertinho. Ganz nah dran. Ele vos deu vida, Nee, er gab uns Leben. estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, 2,2, in denen ihr einst wandelte, segundo gemäß o dem Zeitlauf príncipe dieser Welt, da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Após a queda do homem pela desobediência de Adão, Nach dem Fall des Menschen durch den Ungehorsam Adams, nós morremos espiritualmente. wir starben geistlich. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Wir waren tot in unseren Vergehungen. Quem está morto vai para o Hades. Wer tot ist, geht in den Hades hin. Hades é lugar para guardar os mortos. Hades ist der Platz, um die Toten zu Então, bewahren. espiritualmente, nós estávamos no Hades. Geistlich gesprochen waren wir im Hades. Cristo, na sua morte, não só derramou sangue para perdão dos nossos pecados, Christus in seinem Tod hat das Blut nicht nur für die Vergehung unserer Sünden mas ele vergossen, desceu às regiões inferiores da terra sondern er ging auch in diese Tiefen der Erde, para nos libertar da escravidão da morte. um uns von der Gefangenschaft des Todes zu befreien. Ele levou cativo o cativeiro. Und er hat die Gefangenen gefangen genommen. Esse versículo aqui é difícil de entender, Das ist schwierig zu verstehen, der não Vers. é? Nicht wahr? Não é isso onde está. 4, versículo 8, não é isso? Quando via- ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt. Aí ele nos levou e levou para onde? Er hat uns mitgenommen. Wohin? Ele subiu às alturas Er conosco. stieg empor in die Höhe mit uns. Subiu aonde? Wohin? Por isso que ele fala, aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Nee, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der hinaufgestiegen ist über alle Himmel. Pela morte e ressurreição de Cristo, nós que cremos no Senhor Jesus, nos tornamos membros do corpo de Cristo, da igreja, Durch den Tod und Auferstehung Christi, wir sind Glieder des Leibes Christi geworden. nós somos transferidos de nível, de lugar.
Wir sind vom Ort übergegangen. Nós somos transferidos dos lugares inferiores da terra para acima de todos os céus com Cristo. Wir sind transferiert worden von der Höhle bis zum Himmel. Você vai dizer, irmão Pedro, você está exagerando. Du wirst sagen, Bruder Pedro, du übertreibst ein bisschen. Então veja Efésios 2, Dann lies mal Epheser 2, versículo 6. Vers 6. Eu vou ler desde o versículo 5 para você não mit se Vers enganar 5 aqui. ab. E estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht, durch Gnade seid ihr gerettet. Estávamos mortos, estávamos lá no Hades, Wir waren tot im Hades, mas nos deu vida. aber er hat uns lebendig gemacht. E versículo 6 diz o quê? Was besagt Vers 6? E juntamente com ele, com Cristo, Und zusammen mit ihm, mit Christus, nos ressuscitou hat uns mit auferweckt e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Amen. E onde foi Cristo depois da ressurreição? Und wo ging Christus hin nach der Auferstehung? Capítulo 1 de Efésios. Kapitel 1 von Epheserbrief. Efésios é um livro maravilhoso demais. Epheser ist ein wunderbares Buch. Explica tudo. Er erklärt Não, não é. alles. Ó, capítulo 1, Kapitel 1, versículo 19. Vers 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Esse grande poder, o qual exerceu Deus em Cristo Jesus, Die hat er in Christus wirksam werden lassen, ressuscitando dentre os mortos, indem er ihn aus den Toten auferweckt fazendo sentar à sua direita, à direita de Deus. und zu seiner Rechten der Himmelswelt gesetzt hat. Onde? Nos lugares Wo? celestiais. In der Himmelswelt. E onde ficam esses lugares Und celestiais? wo ist diese Himmelswelt? Versículo 21. Vers 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft. e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Então ele nos levou, nós que cremos em Jesus, ele nos levou em ressurreição e nos elevou lá acima de todos os céus, Dann uns, die an Jesus glauben, hat er mitgeführt bis zum Himmel. Zum voltando para o Himmelswelt. capítulo 4 de Efésios. Und dann zurück zu Kapitel 4. Vou ler outra vez o versículo 10. Ich lese nochmal Vers 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, Der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel. aqui em cima. Para quê? Ist er hier oben. Wozu? Qual a finalidade ele nos levar lá para cima? Was ist das Ziel? Warum bringt er nach oben? E Uns nach oben? porque Deus colocou Cristo à direita dele lá em cima. Und warum hat Gott Christus zu seiner Rechten Claro que da oben gesetzt? quando eu falo lá em cima, não é meramente, não é fisicamente. Wenn ich sage da oben, das ist nicht physisch gemeint. Porque Deus não está limitado pelo tempo e espaço. Gott ist nicht begrenzt durch Raum und Zeit. Eu digo espiritualmente. Ich sage geistlich. Deus está no ponto mais alto. Gott ist auf dem höchsten Punkt. Por que ele levou Cristo também para o ponto mais alto? Warum hat er Christus zum höchsten Punkt gebracht? É para encher. Um zu fühlen. Amen. Mas encher o quê? Encher com o quê? Was fühlen? Encher para Wie quê? fühlen? Wozu A fühlen? pergunta que eu fiz no começo. Das ist, was ich am Anfang gefragt habe. Deus, todo o trabalho que Deus está fazendo com a sua igreja, Das ganze Werk, das Gott mit seiner Gemeinde tut, não é meramente cada domingo dar bons sermões, ist nicht da, damit man in jedem Sonntag eine gute Predigt hört, bons ensinamentos. gute Lehre hört. Não, Deus está fazendo um trabalho mais admirável do que os cristãos pensam. Nein, Gott tut ein viel wunderbareres Werk, als die Christen sich vorstellen. Deus está enchendo Gott os seus fühlt membros do corpo seine de Cristo. Glieder. Gott fühlt seine Glieder. Mas enchendo com o quê? Aber womit fühlt er?
Irmãos, enchendo com Ele mesmo. Erfüllt mit sich selbst. Enchendo com Cristo. Erfüllt mit Christus. Quem é Cristo? Wer ist Christus? João capítulo 1, versículo 1. Cristo é a própria palavra. Johannes 1,1. Christus ist das Wort selbst. O que é a palavra? Was ist das Wort? A palavra é um meio. Das Wort ist das Mittel. É um meio de levar alguma coisa. Das Mittel, um etwas zu übertragen. E quem é a vida? Wer ist das Leben? Cristo é a vida. Christus ist das Leben. Então a palavra leva o quê? Was bringt das Wort mit? Leva o próprio Cristo, leva vida. Christus selbst, das Leben selbst. Nós estávamos sem vida de Deus. Wir waren ohne Gottes Leben. É o dia que cremos em Jesus, Am Tag, als wir an den Herrn glaubten, ouvimos a palavra do Evangelho, wir hörten das Wort des Evangeliums, recebemos vida, wir haben Leben empfangen, ganhamos vida. wir gewannen Leben. Mas ao mesmo tempo nós ganhamos outra coisa que você nunca deu atenção. Zum gleichen Moment haben wir was anderes gewonnen. Vielleicht hast du nie drauf geachtet. João 14:6. Johannes 14,6. Disse-lhe Jesus: Jesus sagte, Eu sou ich o bin caminho der Weg, e a verdade die Wahrheit e a vida. und das Leben. Então, Deus mandou Cristo, que é a própria palavra, Gott schickte Christus, der das Wort selbst que é um ist, meio de comunicação, um meio de transporte, das das Mittel der Übertragung des para Transportes ist, conduzir vida de Deus até um nós. das Leben Gottes zu uns zu übertragen. Como o Cristo é o caminho, Christus ist der Weg, mas Cristo também é a verdade. aber er ist auch die Wahrheit. Mas muitos cristãos entendem a verdade como uma doutrina bíblica. Viele Christen verstehen Wahrheit als eine biblische Lehre. A verdade está oposta à falsidade ou mentira. Die Wahrheit hat zum Gegensatz Lüge und Falschheit. Quando nós nos desligamos de Deus, Wenn wir uns von Gott trennen, pela queda do homem no jardim do durch Éden, den Fall des Menschen im Garten Eden, Deus é o único Deus verdadeiro. Gott ist der einzige wahrhaftige Gott. Isso está em João 17, versículo 2. Das ist Johannes 17, Vers 2. Quando você se desliga do único Deus Wenn verdadeiro, du dich trennst vom einzigen wahrhaftigen Gott, você acaba se desligando a quem? von wem trennst du dich? Se você saiu, se você se desconectou do único Deus verdadeiro, você só pode estar conectado à mentira. Wenn du dich vom einzigen wahrhaftigen Gott trennst, Ou tem outra coisa? du Não kannst tem nur outra mit der coisa. Lüge Não verbunden tem sein. segundo termo, Es gibt kein Dazwischen. não é? E João 8,44. Und Johannes 8,44. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Schlag mal auf. Para não eu dizer que eu estou exagerando. Vamos lá ver. Nicht, dass ihr meint, ich übertreibe. João 8,44. Johannes 8,44. Mas não se preocupe com a mensagem, nem entrei na mensagem ainda. Ich habe die Botschaft gar nicht angefangen. Versículo 44. Vós sois do diabo. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Vós sois do diabo. Ihr seid aus dem Vater, dem Ele Teufel. estava falando para os judeus. Er sprach die Juden an. Que negócio é esse? Was ist das? Vós sois do diabo. Ihr seid vom Que é o Teufel. vosso pai. Er ist euer Vater. Quereis satisfazer-lhe os desejos? Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Ele foi homicida desde o princípio. Jene war ein Menschenmörder von Anfang an. Presta atenção. E jamais firmou na verdade. Und achte dran. Und stand nicht in der Wahrheit. Porque nele não há verdade. Weil keine Wahrheit in ihm ist. Quando ele profere mentira, Wenn er die Lüge redet, fala do que lhe é próprio. so redet er aus seinem eigenen. Porque é mentiroso Denn er ist ein Lügner e pai da mentira. und der Vater derselben. Se você se desconecta do único Deus verdadeiro, Wenn du dich vom wahrhaftigen Gott trennst, você só pode estar conectado com o pai da mentira. du kannst nur mit dem Vater der Lüge verbunden sein. Então, com essa queda, Mit diesem Fall nós nos tornamos um homem cheio de vaidade no interior. wurden wir zu einem Menschen voller Eitelkeit, voller Leere, Cheio de coisa falsa, voller Falschheit, mentirosa. Lüge.
sem consistência. ohne Konsistenz. Aí um dia nós cremos em Jesus, nos tornamos um cristão. Eines Tages glaubten wir an Jesus, wir wurden zu einem Christen. Você sabe que o homem é de 3 partes, não sabe? Du weißt, der Mensch besteht aus 3 Teile. O homem tem no seu interior espírito. Er hat in seinem Inneren den Geist. O espírito do homem foi formado pelo sopro do Deus divino. Der Geist des Menschen wurde durch den Rauch des lebendigen Gottes gemacht. Isso é Gênesis 2:7. Das ist in 1. Mose 2,7. E aí o homem tornou-se uma alma vivente. Und der Mensch wurde zur lebendigen Seele. Então o homem tem espírito Der humano e Mensch hat tem einen alma. menschlichen Geist E und eine não Seele. são feitos de matéria. Und die bestehen nicht aus Stoff. E a única parte que o homem é feito de matéria é o corpo. Und der einzige Teil vom Menschen, der aus Stoff besteht, ist der Körper. Ele fez o nosso corpo do pó da terra. Er machte unseren Körper aus dem Staub der Erde. E o que está no nosso interior, irmãos, o espírito e a alma são eternos. Und in unserem Inneren, der Geist und die Seele, die sind ewig. Só que o espírito é um vaso para receber o Deus, a vida de Deus eterno. Der Geist ist ein Gefäß, um das Leben des ewigen Gottes zu enthalten. Para você receber, você precisa crer em Deus. Damit du empfängst, musst du an Gott glauben. Então, no dia em que nós recebemos a palavra do Evangelho, Am Tag, als wir das Wort des Evangeliums nós empfangen haben, cremos na palavra e nós cremos em Deus, wir glaubten an das Wort, wir glaubten an Gott, cremos em Jesus, wir glaubten an Jesus e a vida de Deus entrou em nosso espírito. und das Leben Gottes kam in unseren Geist hinein. Nós somos regenerados, nascemos de novo. Wir wurden wiedergeboren. Nós nos tornamos filhos de Wir Deus. wurden zum Kind Gottes. Então nós nos conectamos com a verdade de novo. Dann sind wir wieder mit der Wahrheit verbunden. Então a verdade encheu o meu espírito. Dann füllte die Wahrheit meinen Geist. Vocês entenderam? Habt ihr verstanden? Nosso espírito hoje tem a verdade. Unser Geist heute hat die Wahrheit. Cristo habita em nosso espírito. Christus wohnt in unserem Geist. Mas Aber nós também temos a alma. wir haben auch die Seele. A alma é a nossa Die personalidade. Seele ist unsere É a Persönlichkeit, nossa pessoa. ist unsere Person. Quando nós recebemos o Espírito, no nosso espírito, recebemos a verdade no nosso espírito, Als wir den Geist in unserem Geist empfangen haben, die Wahrheit não empfangen quer haben, dizer que essa verdade já penetrou em todas as partes da minha alma. das heißt nicht, dass diese Wahrheit schon um eine ganze Seele Por durchdrungen isso, hat. irmãos, os cristãos não entendem. Deswegen verstehen die Christen nicht. Nós ainda somos homens naturais. Wir sind noch natürliche Menschen. Nós ainda temos pensamentos vazios. Wir haben noch leeren Gedanken. Ainda temos o ego, Wir haben noch das Ego, orgulho, den Stolz, ambição, Ehrgeiz, inveja, Neid, ódio. Hass. É ou não é? Nicht wahr? Na nossa alma. In unserer Seele. Em outras palavras, In anderen Worten, quando nós nos desligamos de Deus, nos conectamos com o Pai da mentira, als wir uns von Gott trennten und mit dem Vater der Lüge verbunden Ele haben, encheu nossa alma de mentira, hat unsere Seele mit Lüge de befüllt, vaidade. mit Leere befüllt, mit Eitelkeit. Parece, mas não é. Es sieht so aus, aber ist das nicht. Alguns cristãos parecem ser espirituais, Einige Christen sehen geistlich aus, mas não são. aber sie nicht, Porque Vai? só tem a aparência. weil sie nur die Erscheinung haben. Por isso, irmãos, Deus deseja encher Deswegen, a sua igreja Gott möchte seine Gemeinde de füllen verdade, mit Wahrheit, de realidade. mit Wirklichkeit. Não sejamos cristãos de aparência, Lass uns nicht Christen sein, die nur Erscheinung de haben, fachada. die nur eine Fassade Eu haben. vou aos domingos, culto aos domingos, Ich gehe am Sonntag zum Gottesdienst, eu leio a Bíblia, ich lese die Bibel, faço minhas orações, ich mache meine Gebete, mas eu vivo pela minha vida natural. aber ich lebe durch mein natürliches Leben. Não. Por isso que Deus deseja encher Deswegen möchte Gott uns füllen com Cristo, mit Christus, com a sua vida, mit seinem Leben, com a sua verdade. mit seiner Wahrheit. Como é que enche? Wie fühlt er? João 17. Johannes 17. Versículo 17. Johannes 17, 17. João 17, 17. 17, 17. É fácil de guardar. Einfach zu prägen. Jesus orando ao Pai. Jesus hat zum Vater gebetet. Santifica-os na verdade.
heilige sie durch die Wahrheit. A tua palavra é a verdade. Dein Wort ist Wahrheit. Como Deus consegue nos encher de verdade? Wie schafft Gott es, uns mit Wahrheit zu füllen? É pela palavra. Durch das Wort. E a palavra é Cristo. Das Wort ist Christus. E Cristo é vida. Christus ist Leben. Cristo é verdade. Christus ist Wahrheit. Não é? Nicht wahr? Então, a palavra é o canal para nós nos enchermos da verdade. Das Wort ist das Mittel, damit wir uns mit Wahrheit gefüllt werden. Como é que acontece isso? Efésios 5. Wie passiert das? Epheser 5. Vocês entenderam? Por isso que eu não tenho pressa. Mir ist nicht eilig. Eu quero que vocês entendam essas coisas bem básicas. Ich möchte, dass ihr diese Grundlagen ganz gut versteht. Você vai se surpreender que a vida cristã não é aquilo que você pensava, não. Du wirst überrascht sein, das Christenleben ist nicht, was du gedacht hast. Efésios 5, Epheser 5, versículo 25. Vers 25. Maridos, amai vossa mulher, Ihr Männer, liebt eure Frauen, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. A morte de Cristo, irmãos, porque eles precisavam se entregar à igreja. Der Tod Christi war notwendig, damit sich für die Gemeinde hingibt. Mas esse se entregar, irmão, tem um propósito muito mais profundo do que um cristão pensa. Diese Hingabe ist viel tiefgreifender, als Porque die os Christen sich vorstellen. cristãos em geral pensam somente no perdão de pecados. Die Christen im Allgemeinen denken nur an die Vergebung der Sünden. Mas o objetivo de Deus é mais do que isso. Aber das Ziel Gottes geht darüber hinaus. Versículos 26. Vers 26. É para que a santificasse. Sie zu heiligen. Cristo se entregou pela igreja para santificar a igreja. Christus hat sich für die Gemeinde hingegeben, sie zu heiligen. Porque quando nós nos desligamos do Deus único verdadeiro, Als wir uns vom wahren, lebendigen Gott trennten, nós também nos desligamos do único Deus santo. wir haben uns auch vom einzigen heiligen Gott getrennt. E quando nos ligamos ao pai da mentira, o diabo, Als wir uns verbunden haben mit dem Vater der Lüge, mit dem nós Teufel, caímos em toda sorte de corrupção, fielen wir in alle Arten von Verdorbenheit, impurezas. Unreinheiten. Como podemos agora nos conectando de novo a Deus e sendo impuros? Wie können wir heute wieder verbunden werden mit Gott, indem wir so unrein sind? Quando cremos em Jesus, nosso espírito foi santificado. Als wir an Jesus glaubten, wurde unser Geist geheiligt. A nossa alma foi santificada apenas posicionalmente. Unsere Seele wurde nur der Stellung nach geheiligt. Por exemplo, aquele gado que estava no campo, ele está no lugar comum no mundo. Zum Beispiel, das Vieh auf dem Feld ist auf einem gewöhnlichen Ort in der Welt. Mas quando aquele gado é escolhido, selecionado para se tornar um sacrifício no altar, Aber wenn ein Stück Vieh ausgewählt wird, Opfer am Altar zu werden, ele é trazido ao templo. Wird dann zum Tempel gebracht. Você percebe que houve uma mudança de posição? Seht ihr, also die Stellung wurde geändert. Ele estava no mundo War in der Welt, e agora está no santuário. jetzt ist im Tempel. Uma mudança de posição. Die Stellung wurde geändert. Deus fez uma mudança de posição conosco. Gott hat unsere Stellung geändert. Hoje nós não estamos no mundo, Wir sind nicht mehr in der Welt, estamos na sua casa. wir sind in seinem Haus. Mas Aber não se engane, betrüge dich nicht, a sua alma deine Seele precisa de santificação braucht Heiligung disposicional. Der Disposition nach. Não só posicional, Nicht nur der Stellung nach, mas precisa ter mudança de natureza, aber die Natur muss geändert werden. disposição. Unsere Haltung muss geändert werden. Como é que ele vai fazer essa transformação? Wie wird diese Umwandlung bewirken? Não é mero ensinamento bíblico. Das ist nicht eine biblische Lehre, die das tut. Como é que ele vai fazer? Wie macht das? Vamos ler, versículo 26. Lesen wir Vers Para que a 26. santificasse, Sie zu heiligen, tendo-a purificado sie reinigen por meio da lavagem de água pela palavra. durch das Wasserbad im Wort. É a palavra Das Wort. que lava.
reinigt. A palavra traz a vida de Deus. Das Wort bringt das Leben A palavra Gottes. traz a santidade de Deus. Das Wort bringt die a Heiligung Gottes, natureza de die Deus. Natur Gottes, A verdade de die Deus. Wahrheit Gottes. Mas a palavra também nos lava, Aber das Wort reinigt uns auch, removendo as impurezas. entfernt die Unreinheit. Removendo os elementos vazios, Es Da nossa alma. entfernt die Leere von unserer Seele, vaidades, diese Eitelkeiten, die falsidades, Falschheiten, die mentiras, Lügen, tais como wie zum Beispiel inveja, Neid, ódio, Hass, né? Partidarismo, Parteiergreifung, divisão, Spaltungen, tudo aquilo. alles, das alles. Né? Principalmente em Colossenses 3, no começo ali fala. In Kolosser 3 am Anfang, spricht Eu viel não drüber. vou tempo de ler, vocês Ich habe veem. keine Né? Zeit, um nachzulesen. Então, isso mostra o que Deus precisa fazer uma mudança, Gott, disposicionar na nossa alma. Gott muss eine Veränderung in unserer Seele machen. Isso chama-se transformação. Das nennt sich Umwandlung. Romanos 12, Römer 12, como diz no versículo 2. Vers 12, Vers 2. Hein? Como é que é? Versículo 1 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 diz o quê? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Amém. Tudo isso é para poder falar aquilo que nós estávamos conversando, né, Alexandre? Das alles, um sagen zu können, was wir uns unterhalten haben. A igreja é como esse corpo. Die Gemeinde ist wie der Leib, wie der Körper. É corpo orgânico. Das ist ein organischer Leib. Nós não somos membros religiosos. Wir sind keine religiösen Mitglieder. De uma congregação religiosa. Einer religiösen Organização religiosa. Não. Einer religiösen Versammlung. Nós somos corpo. Wir sind ein Leib. Corpo vivo. Ein lebendiger Leib. Corpo de Cristo. Der Leib Christi. E nós somos membros vivos. Und wir sind lebendige Glieder. E para esse corpo manter-se vivo, und damit dieser Leib lebendig bleibt, preciso comer, né, Ami? Muss essen, ne? Nicht wahr? Preciso comer. Preciso me alimentar. Muss mich ernähren. E também preciso respirar. Ich muss auch atmen. Respirar. Senão morro. Wenn ich nicht atme, sterbe ich. 5 Minuten lang. A célula do cérebro morre Meine primeiro. Gehirnzellen sterben aus oder sterben. Então preciso do oxigênio. Ich brauche Sauerstoff. Preciso de alimento. Ich brauche Nahrung. Esse alimento e esse oxigênio, como é que mantém o meu corpo vivo? Die Nahrung und dieser Sauerstoff, wie halten sie meinen Leib lebendig? Alimento que eu como vai sendo digerido pelo aparelho digestivo e vai ser assimilado no corpo, no intestino. Die eingenommene Nahrung wird in meinen Magen dann verdaut und dann wird in meinen Darm aufgenommen. Porque é no intestino que vai levar os nutrientes para o meu corpo por meio da corrente sanguínea. Im Darmbereich werden diese Nahrungen meinem Blut übergeben und das Blut gibt es weiter. E também o oxigênio que eu respiro vai para os meus pulmões. Und der Sauerstoff, den ich einatme, geht zu meinen Lungen. E nos meus pulmões fazem uma troca de oxigênio pelo gás carbônico. In meinen Lungen erfolgt dieser Wechsel Sauerstoff gegenüber Meus pulmões fornecem oxigênio CO2. para o sangue. Also die Lungen geben dem Blut Sauerstoff e retira gás carbônico. Und entnehmen ihm CO2. E circula no meu corpo todo. Und das
zirkuliert durch meinen ganzen Não é assim? Körper. Nicht wahr? Nutrientes e Nährstoffe oxigênio. und Sauerstoff. Corpo todo. Durch den ganzen Por Leib. isso eu vivo. Deswegen lebe ich. Agora pensa no lado espiritual. Jetzt denken wir der geistlichen Welt. O que é o alimento? Was ist die Nahrung? Cristo diz, eu sou pão da vida. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. E João 6,63. Johannes As 6, palavras 63. que eu vos tenho dito Die Worte, die ich zu euch sage, são espírito e são vida. sind Geist und sind Leben. Não é? Nicht wahr? E oxigênio. Und Sauerstoff. É o ar que respiramos. Ah, das ist die Luft, die wir O einatmen. ar pneuma, Pneuma. em grego, é o espírito. Auf Griechisch ist Geist. Nós respiramos o Senhor a todo o tempo, espiritualmente falando. Wir atmen den Herrn die ganze Zeit ein, geistlich gesprochen. Tudo, irmãos, a circulação toda é feita através da palavra. Diese ganze Zirkulation erfolgt durch das Wort. Por isso é tão importante para a igreja a palavra. Daher ist für die Gemeinde das Wort so wichtig. Cristo quer santificar a igreja pela lavagem de água pela palavra. Christus heiligt die Gemeinde durch das Wasserbad des Wortes. Vocês que chegaram pela primeira vez nessa reunião devem ter estranhado os nossos jovens, todos os irmãos aqui, falando a palavra para outro. Ihr, die das erste Mal hierher seid, ne? Vielleicht fandet ihr ein bisschen fremd, wie unsere Jugendlichen das Wort zueinander so eindringlich angesprochen haben. Esse é o caminho que Paulo nos ensinou em Efésios 5:18. Das ist der Weg, der Paulus uns in Epheser 5,18 gezeigt hat. Não vos embriagueis com vinho, mas no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Enchei-vos do Espírito como? Werdet voller Geist wie? Falando entre vós. Indem ihr zueinander redet. Salmos, hinos, cânticos espirituais. Psalmen, Loblieder, geistlichen Lieder. Na época lá, eles não tinham a palavra na mão. In den Zeitalter, Impressa. sie haben das Wort nicht in gedrückter Form in der Hand Hoje gehabt. nós temos. Heute haben wir es. Então nós falamos entre nós a palavra. Wir sprechen unter uns das Wort. Os nossos comportadores vão nas ruas, posso orar por você? Unser Komporteur gehen auf die Straße und fragen, darf ich für dich beten? Eles fazem oração não com sua invenção, sua oração inventada. Sie erfinden kein Gebet. Eles pegam aquela folha da palavra, Sie nehmen dieses Blatt mit dem Wort. imersão, não é isso? Tá meio dobrado aqui, Das Blatt tô hat feio aqui, mas ein bisschen gefaltet. mas funciona. Aber es wirkt. Eu quero orar por você. Ich Fala möchte für dich o número beten. de 1 a 4. Sage eine Zahl, 1 bis 4, 3. Quando você perde a simplicidade, Wenn o du coração endurece. die Einfachheit verlierst, E nenhuma palavra o alcança mais. dein Herz verhärtet und kein Wort erreicht dich mehr. Pronto. Das war's. Essa palavra vai trabalhar em você. Dieses Wort wird in ihm wirken. Não é? Nicht wahr? Então, irmãos, é dessa maneira. Dessa maneira. So machen wir es. Estamos sendo santificados. Wir werden geheiligt. E o Senhor está nos enchendo. Und der Herr füllt uns. O Senhor vai poder voltar. Und der Herr wird kommen können. Quando a igreja, né? Nós não terminei de ler, versículo, né? Capítulo 5 de Efésios, Epheser 5. versículo, né? Depois pela lavagem de água pela palavra, 27. Né? Qual o resultado disso? Wasserbad im Wort, Vers 27, das Ergebnis. Para apresentar a si mesmo, damit die Gemeinde sich selbst igreja gloriosa, verherrlicht darstellte, sem mácula nem ruga, die nicht Flecken oder Runzeln nem coisa semelhante, oder etwas dergleichen hat, porém santa sondern e dass sem sie defeito. heilig und tadellos ist. Irmão, essa é a nossa esperança. Das ist unsere Hoffnung. Deus está trabalhando de uma maneira real. Gott wirkt auf eine reale Igreja, Weise, auf wirkliche Weise por in meio seiner da sua Gemeinde, palavra. durch sein Wort. E qual o objetivo final? Was ist das Ziel? Tornar-nos a sua igreja gloriosa. Dass wir seine verherrlichte Gemeinde werden. Não cheio de sabedoria humana, Nicht não. voller menschlicher Weisheit. Não cheio de artifícios e técnicas humanas. Nicht voller menschlichen Techniken, Mas a igreja santa. sondern eine heilige Gemeinde. Uma igreja, como é que é? Gloriosa. Eine Né? herrliche Gemeinde. Sem mácula e sem ruga.
Halleluja, ohne Flecken, ohne Runzel, porém santa e sem defeito. aber heilig und tadellos. Ó, por isso, irmãos, olha como é importante a Wie palavra. wichtig das Wort ist. É importante, né, Alexandre, você comentou comigo, né, ultimamente, porque não basta apenas alguém dizer, não, eu não estou ouvindo nada de errado. Wir haben miteinander geredet und ich sagte, ja, es ist nicht ausreichend, wenn jemand sagt, ja, ich höre nichts É que Verkehrtes. eu não tô tão bem, não tô tão positivo para ouvir a palavra profética. Ich bin nicht so positiv, das prophetische Wort zu hören. Não se preocupe não que eu não vou ouvir palavras negativas Aber sei para nicht me bekümmert, contaminar. ich höre kein negatives Wort, mich zu vergiften. Você sabia que as suas células, Habt ihr gewusst, deine Zellen, quando para de receber a circulação do wenn sangue, sie die Zirkulation des Blutes nicht mehr empfangen, não precisa receber veneno nenhum. sie müssen kein Gift empfangen, Mas o gás carbônico que não é retirado aber der nicht entnommene CO2 já te envenena. vergiftet dich. As toxinas que não são retiradas Die Giftstoffe, die nicht entnommen werden, já te contamina, werden dich schon vergiften, envenena. vergiften dich. Você já ouviu alguém que teve seus rins quando não funciona? Habt ihr von jemandem gehört, dessen Nieren nicht mehr Precisa funktionieren? urgentemente cada 2 dias fazer hemodiálise, So, jeder zweite Tag muss diese Hämodialyse machen. porque as toxinas podem matá-lo. Weil die Giftstoffe können dann diese Person Precisa töten. tirar toxinas. Diese Giftstoffe müssen entfernt werden. Por isso não basta apenas dizer, não estou em contato com nada negativo. Es reicht nicht aus zu sagen, ich berühre nichts Mas também não Negatives. tenho interesse pela palavra. Ich habe auch kein Interesse fürs Wort. É só você não estar na circulação, Es reicht, wenn du nicht mal in dieser Zirkulation bist, você se envenena. du wirst vergiftet. É ou não é verdade? Nicht wahr? Por isso não se afaste da palavra. Entferne dich nicht vom Wort. Vamos seguir de perto a palavra. Lass uns das Wort von nah folgen. Essa foi a ajuda que Alexandre nos deu. Das ist die Hilfe von Alexander. Ele me falou, acho que ontem, né? Hat Falou mir com ele. gestern gesagt. Ó Senhor Jesus. Oh, Herr Jesus. Bom, precisa avançar, né? Amém? Que horas são? Ó Senhor, já terminou meu tempo. Já terminou meu tempo. Pode falar. Eu estava falando, na verdade, tudo isso para vocês entenderem como funciona. Das alles, damit ihr versteht, wie es funktioniert. Eu estou falando do tempo do apóstolo Paulo. Ich spreche über die Zeit von Apostel Paulus. Apóstolo Paulo é o canal que Deus escolheu para fazer fluir a vida, a palavra de Deus. Apostel Paulus war der von Gott erwählte Kanal, Gottes Leben fließen zu lassen. É o canal autorizado por Cristo Das war para alimentar a igreja com essa circulação de vida. ein Kanal von Gott abgesegnet, die Gemeinde mit diesem Leben zu ernähren. Mas o inimigo de Deus sabe da importância dessa palavra Der Feind Gottes kennt die Wichtigkeit dieses e Wortes confundiu a igreja com a palavra. und hat die Gemeinde verwirrt über das Como? Wort. Wie? Com outros ensinamentos através dos judaizantes, Mit anderen Lehren durch die Juden. que pregavam, por exemplo, não basta apenas crer em Jesus, mas precisa praticar circuncisão e guardar a lei de Moisés. Sie predigten zum Beispiel, es reicht nicht aus, dass du an Jesus glaubst, du musst auch beschnitten werden, du musst das Gesetz Mose E einhalten. distraíam os cristãos da palavra do apóstolo com genealogia judaica, muitos mitos. Vocês sabem que tem muitas histórias, né, que são passadas de geração em geração através da tradição oral. Und sie lenkten die Menschen ab vom Wort Gottes durch diese ganzen Geschichten der Juden. Es gab so viele Mythologien und Geschichten, die von Mund zu Mund übertragen worden sind. Tem muitas históricas judaicas desde os patriarcas que não estão registradas na Bíblia. Es sind sehr viele Geschichten der Juden seit den Vätern, die gar nicht in der Bibel hier niedergeschrieben worden sind. E os judeus sabem muito dessas histórias. Und die Juden kennen diese Geschichten zum Haufen. Aí passaram a competir com a palavra do apóstolo Paulo para distrair a igreja. Und die haben so Wettstreit mit dem Wort des Apostels
des Apostels und haben die Gemeinde abgelenkt. E o homem natural, você sabe, gosta de curiosidades, Und der natürliche Mensch mag es, also gosta de palavras Curiositäten, sem comprometimento, não é assim? Worte ohne Verpflichtung, Pregação bonita, eine schöne Predigt, mas não compromete você com Deus. aber verpflichte dich mit Gott nicht. É ou não é? Nicht wahr? O homem gosta disso. Ah, der Mensch mag sowas. Aplaca a minha consciência de que eu fui para fazer culto aos domingos, Ah, mein Gewissen wird so einigermaßen beruhigt. Ich war im Gottesdienst mas zum não me Sonntag, compromete a fazer a aber vontade de Deus. verpflichtet mich nicht, um den Willen Gottes zu tun. Aí distraiu. Das hat dann die Eu Menschen também falei abgelenkt. que havia também a cultura grega que atrapalhou. Und ich sagte auch die griechische Kultur hat gestört. A cultura grega é uma cultura de democracia. Die griechische Kultur ist eine Kultur von Demokratie. Eles recebiam em cada cidade grega, eles recebiam os filósofos para cada um apresentar sua linha filosófica. Jede griechische Stadt empfing die Philosophen und jede durfte seine eigene Philosophie da präsentieren. A liberdade da imprensa surgiu lá, tá? Die Pressefreiheit fing da an. Todo mundo tem direito de se expressar. Jeder darf sich ausdrücken. Agora chega na igreja, Aber in der Gemeinde, só a palavra de Paulo é a palavra, nur das Wort von Paulus é o ist canal das. autorizado para falar a palavra de Er Deus. ist der Kanal von Gott abgesegnet, um das Wort zu E cadê a sprechen. democracia? Wo ist die Demokratie Eu geblieben? também quero pregar. Ich möchte auch predigen. Eu também quero Ich falar. möchte auch sprechen. Vocês entenderam? Habt ihr verstanden? Aí confundiram Und dann haben die Leute verwirrt. essa palavra que saía de Deus, Das Wort, das von que Gott faz a obra stammte, de Deus, dass das Werk Gottes foi tut, confundida com outras. wurde miteinander geworfen, mit anderen Worten. Por isso que logo no capítulo 1 de Gálatas, Paulo fala assim, eu admiro que vocês tenham se afastado tão rápido. In Galater Kapitel 1 sagt Paulus, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell abgegangen seid. Do evangelho que nós pregamos para vocês, Vom Evangelium, das wir euch gepredigt para haben, outro zu evangelho. einem anderen O Evangelium. que é outro Was ist evangelho? dieses andere Evangelium? É o evangelho que Paulo não pregou. Das ist das nicht von Paulus gepredigte O Evangelium. inimigo vem com outro Der evangelho. Feind kommt mit einem anderen Vem com Evangelium. outras Mit palavras anderen Worten, mit bonitas, schönen Worten, né? Mitos judaicos, mit jüdischen né? Mythologien, ou democracia grega. Demokratie, griechische Demokratie. Todo mundo pode pregar, todo mundo Jeder darf tem que ter. predigen, jeder darf sagen. Claro, todos podeis profetizar, 1 Coríntios 14, Klar, in 1. Korinther 14 steht, alle dürfen prophezeien. mas é profetizar em cima da palavra que Deus deu através do canal. Aber sie prophezeien über das Wort, das Gott durch seinen Kanal gegeben hat. Eu acho que eu não preciso voltar de novo para Atos 2:42, Ich denke, ich muss nicht zurück zur Apostelgeschichte 2,42. porque a primeira igreja em Jerusalém levantada praticava de uma maneira saudável. Die erste Gemeinde, die Gemeinde Jerusalem, hat es auf eine gesunde Weise praktiziert. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos Sie harten e in der na Lehre comunhão. der Apostel aus und in der Gemeinschaft. Então o ensino é só dos apóstolos. Die Lehre ist der Apostel. E cabe à igreja fazer o que com o ensino? Und was macht die Gemeinde mit dieser Lehre? Comunhão, Gemeinschaft. não é? Gemeinschaft. Comunhão é o quê? Circulação. Gemeinschaft ist Zirkulation. Não tem duas vozes de comando na igreja. Es gibt keine zwei Stimmen des Befehls in der Não tem Gemeinde. duas Es linhas gibt keine zwei Linien do evangelho, de palavra na des igreja. Evangeliums in der Gemeinde. Só tem Nur eine. canal. Ein Kanal. É isso que o inimigo está tentando. Und das versucht der Feind Durante 20 séculos da história da igreja. 20 Jahrhunderte lang in der Geschichte der A Gemeinde. igreja ainda não achou rumo. Die Gemeinde hat noch nicht die Richtung eingeschlagen. Desde quando se perdeu lá no tempo de apóstolo Paulo. Seit der Zeit der Apostel ist das verloren gegangen. Ainda estão discutindo sobre Die, isso. die diskutieren noch drüber. Ó Senhor Jesus. Oh, Jesus. A ponto de Paulo falar em que? Em 1 Timóteo 1, né? 1. Timotheus 1 spricht Paulus, ne? O que Paulo falou? Da sagt der Paulus. Ne? A 1 Timóteo 1. Dá uma olhada. Hoje, eu não sei quanto eu vou conseguir avançar, mas de qualquer jeito, vamos lá, vamos tentar. Ich weiß nicht, wie viel ich in die wichtige Botschaft reingehe. Capítulo 1, versículo 3. 1. Timotheus 1, 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina, que não ensinem diferentemente.
So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteiltest, nichts anderes zu lehren. Não ensine o quê? Não traga a heterodoxia. Não traga uma outra palavra que eu não falei. Bring kein weiteres Wort, das ich nicht gesprochen habe. Sabe, isso pode dar como é que fala, motivo para crítica. Es kann ein Grund für Kritik werden, ne? Paulo, você é egoísta só. Paulus, du bist egoistisch. Só o seu ensino é um ensino saudável? Nur deine Lehre ist die gesunde Lehre. Outras pessoas ensinam heterodoxia, Wenn andere Menschen lehren, das ist ensino diferente. andere Lehre. Mas está claro ou não está claro aqui? Ist nicht klar hier. Timóteo foi colocado em Éfeso para advertir aquelas pessoas que não ensinem diferente. Não Timotheus ensinem diferentemente do que Paulo ensinava. wurde nach Ephesus geschickt, um diese Weisung zu geben. Ihr sollt keine andere Lehre geben. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé, ou a economia de Deus na fé. Noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abgeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst, die Ökonomie Gottes fördern, der in Glauben geschieht. Fábulas, aqui são fábulas judaicas. Fabeln, das sind so diese jüdische Fabeln. Genealogias que não têm fim. Geschlechtsregistern ohne Ende. O fulano de tal não só gerou aquilo que está na Bíblia, também gerou esse outro filho. Aquele filho fez isso, aquela filha fez aquilo. Sabe? Nicht nur gezeugt derjenige, der in der Bibel ist, sondern auch ein anderer. Und der hat mit einer anderen geheiratet und dann kam ein anderes Kind. Das sind alle Spekulationen. Diskussionen. Não produz a obra de Deus aqui na terra. Die bringen das Werk Gottes auf der Erde nicht hervor. Deus quer edificar a igreja. Gott möchte die Gemeinde aufbauen. Deus quer santificar a igreja. Gott möchte die Gemeinde heiligen. E não se perder com curiosidade bíblica. Und nicht sich verlieren mit biblischen Kuriositäten. Não se perder com mensagem de autoajuda. Die Gemeinde soll sich nicht irgendwie verlaufen. Deus quer executar sua obra. Selbsthilfebotschaften. Gott möchte sein Werk tun. Ao ponto de que em segunda epístola de Paulo ao Timóteo, den zweiten Brief von Paulus an Timotheus, já no ano 67. Das war so das Jahr 67 rum. Era esse ano que Paulo foi martirizado, partiu para o Senhor. Das war das Jahr, als Paulus den Märtyrtod erlitten hat. A situação das igrejas já não estava boa. Die Situation der Gemeinde war nicht so gut. Quando a situação das igrejas não está boa, sabe qual é o motivo principal? Wisst ihr, was der Grund ist, dass die Situation der Gemeinde nicht gut ist? Não tem mais apreço pela palavra apostólica. Sie mögen dieses apostolische Wort nicht mehr. Porque já não apreciavam mais Paulo. Sie haben Paulus nicht mehr wertschätzt. Capítulo 1, versículo 15. Vers 1, Vers 15. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram? Du weißt, die alle, die in Asien sind von mir abgewandt haben. Né? Quando abandona Paulo, wenn sie sich von Paulus abwenden, é porque não apreciava mais, não era mais importante a palavra dele. Sie sein Wort nicht mehr wertschätzen. Eu tenho outras palavras. Ich habe andere Worte. É suficiente o que eu já tenho aqui de outras palavras. Es reicht mir die anderen Worte, die ich schon habe. Essas outras palavras não fazem a obra de Deus na igreja. Diese anderen Worte tun das Werk Gottes in der Gemeinde nicht. Não é? E não só isso. Esse tempo no ano 67 era um ano terrível. Dieses Jahr 67 war schrecklich. Capítulo 2, versículo 14. Kapitel 2, Vers 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus que evitem contendas e palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Até há pouco vocês presenciaram, as pessoas quiseram criar contenda até das minhas palavras. Ja, die Menschen wollten über meine Worte streiten. Querendo dizer que eu estava pregando heresia. Die wollten sagen, ich erzähle irgendwelche Ketzerei. Vocês se lembram? O mais absurdo é a primeira João capítulo 1 ali. 1. Johannes 1.
1 João capítulo 1, aqueles 5 versículos primeiro, irmão, está mais do que claro. Diese 5 ersten Verse sind so klar, so A deutlich. palavra que João anunciava, isso já no ano 90, Das Wort von Johannes, das war im Jahr 90. era a palavra da vida. Das war das Wort des Lebens. Era a palavra que faz essa circulação saudável do Das ist corpo das de Wort, Cristo. das diese gesunde Zirkulation zustande bringt. Mas João foi desprezado. Aber Johannes wurde No ano verachtet 90. im Jahr 90. Essa palavra da vida, versículo 2 diz, é a própria vida eterna. Das Wort des Lebens steht in Vers 2, ist das ewige Leben selbst. Quem é a palavra da vida? Quem é a vida eterna? Wer ist das Wort des Lebens? Wer ist das ewige Leben? É Cristo, né, Gabriel? Christus. Christus. Cristo. Christus. Cristo é a palavra da vida, Cristo é a vida eterna. Christus ist das Wort des Lebens. E Christus ist das é ewige essa Leben. palavra da vida que João disse, nós vos anunciamos. Und dieses Wort des Lebens verkündigen wir euch. Nós não vos anunciamos fábulas Wir judaicas. verkünden keine jüdischen Fabeln. Nós anunciamos a palavra da vida. Wir verkünden das Wort des Lebens. Nós anunciamos a vida eterna. Wir verkünden das ewige Leben. É Cristo. Christus. E essa palavra que eu anunciei para vocês Und das Wort, das ich verkündigt habe, provoca um resultado. bringt ein Ou Ergebnis promove um hervor, resultado. fördert ein Ergebnis. Que resultado é esse? Was für ein Ergebnis? Faz com que vocês mantenham comunhão com os apóstolos. Bringt euch dazu, Gemeinschaft mit den Aposteln zu haben. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Aqui não está tornando João como apóstolo mediador. Não é Er macht verdade. nicht Johannes als Apostel zu einem Mittler. Porque Nee, em Hebreus so ist fala nicht. claro, só mediador é Cristo. In Hebräer steht, gibt es nur einen Mittler, das ist Christus. Mas é muito importante que aqui os apóstolos têm um papel fundamental. Aber der Apostel hat eine grundlegende Rolle hier. De anunciar a palavra da vida. Er verkündigt das Wort des Lebens. E faz com que os ouvintes, pela palavra da vida, mantêm comunhão com o apóstolo, é pela palavra. Und die Zuhörer haben Gemeinschaft mit dem Apostel durch das Wort. Essa comunhão com o apóstolo não é com a pessoa de apóstolo, Diese Gemeinschaft mit dem Apostel ist nicht mit seiner Person, é por meio da palavra. sondern durch das Wort. Porque essa palavra circula Das Wort zirkuliert e leva a comunhão entre nós und bringt die Gemeinschaft unter uns zustande. e comunhão com o Pai, Und Gemeinschaft sogar mit com dem seu Filho Vater, Jesus mit Cristo. seinem Porque Sohn a Jesus fonte da Christus. palavra, a fonte da vida é Deus. Des Wortes des Lebens ist Gott. Irmãos, o que é que está nos fazendo Was macht uns eins? Você sabe que o que vocês estão fazendo aqui, Was ihr hier macht? os irmãos da África estão fazendo a mesma coisa. Die Geschwister in Afrika machen das auch. Não existe nenhum, como é que fala? Nenhum regulamento, Aber wir haben kein Regelwerk. nenhum estatuto, mas nenhum, como é que fala? Que além do Contrato, estatuto, né? não, além do estatuto a gente faz regimento. Não há nenhum regimento interno das igrejas, né? Cláusula 1, cláusula 2, item 1, item 2, que tem que fazer isso, tem que fazer grito de guerra, tem que fazer imersão, tem que fazer isso, não tem. Wir haben kein Regelwerk unter den Gemeinden. Punkt 1, ihr müsst das machen und 2 das machen und so weiter. Nein. O que vocês estão fazendo aqui? Mas Os hier irmãos macht. de Angola estão fazendo a mesma coisa. Die Geschwister in Angola machen dasselbe. Os irmãos do Quênia estão fazendo a mesma Die coisa. Geschwister in Kenia machen das auch. Em Congo, In Kongo, Camarões, Kamerun, República Centro-Africana Zentral Kongo, ne? e na Coreia. In Korea auch. E Oceania, Austrália, Australien, Estados Unidos, USA, todo lugar. überall. América Central, no Panamá. Panama, Zentralamerika. Mas não tem uma pessoa que fala, não, tem que fazer isso. Não, ninguém Aber es disse gibt isso. keine Person, die sagt, ihr müsst das machen. Essa palavra que é que produz a comunhão. Nein, dieses Wort bringt die Gemeinschaft hervor. Circulando. Zirkuliert, es zirkuliert. Senhor Jesus. Halleluja. E João, eu vou terminar, né? E João, capítulo, Pode falar. Apocalipse 1:1, né? Offenbarung 1,1. Apocalipse 1:1, vocês, Offenbarung Né? 1,1.
Aí chegou o tempo de João, isso já no ano 90. Das war schon in der Zeit von Johannes, um das Jahr 90. Só um versículo, olha o princípio de Deus. Dieser eine Vers, ne? Revelação de Jesus Cristo. Offenbarung Jesu Christi. Irmãos, a pregação dos apóstolos não é uma pregação que ele estudou no seminário, que ele estudou na faculdade teológica para apresentar uma linda redação. Die Predigt der Apostel ist nicht so, dass sie in der Theologie studiert haben und sich so bemüht haben, was so Schönes zusammenzustellen und das vorzustellen. A palavra que o apóstolo prega tem que ser aquilo que Deus o revela. Amen. Das Wort, was der Apostel predigt, muss Offenbarung Gottes sein. Ele não pode pregar o que vier na sua cabeça. Darf nicht predigen, was in seinem Kopf da erfunden wird. Deus quem tem que dar revelação para ele. Gott muss Offenbarung geben. Não acredita? Então vamos para Wenn ihr nicht glaubt, Gálatas. dann schlagen wir nach. Vamos para Gálatas. Galater. Hein? Galaterbrief. Gálatas 1. Galater 1. Como diz? Ó Senhor Jesus. Amém. Gálatas, versículo 11. Galater 1,11. Paulo diz assim: Faço-vos, porém, saber, irmãos, Ich tue euch aber kund, Brüder, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Não é porque eu lá no quarto do hotel preparei e vou falar um texto bonito aí para os irmãos me aplaudirem. Nicht, weil ich im Hotelzimmer einen wunderbaren Text vorbereitet habe und jetzt vortrage, damit ihr klatscht. O apóstolo tem uma responsabilidade muito grande. Der Apostel hat eine sehr hohe Verantwortung. Assim como Jesus, quando esteve aqui na terra, falou: Eu não falo as minhas próprias palavras. Wie Jesus auf der Erde sagte, ich spreche nicht meine eigenen Worte. Eu falo as palavras que o Pai deseja que eu fale. Ich spreche die Worte, die der Vater sprechen möchte. Eu não desci do céu para fazer a minha própria vontade, Ich kam nicht vom Himmel herab, um meinen eigenen Willen mas zu para fazer a tun, vontade daquele que me enviou. sondern den Willen dessen zu tun, der mich gesandt Não hat. procuro a minha própria glória, Ich suche nicht meine eigene Herrlichkeit, mas a daquele que me enviou. aber dessen, der mich geschickt hat. Aí chega no capítulo 14, versículo 10. Dann Versículo Kapitel 10, né? 14, Vers 10. As palavras que vos digo, Die não as Worte, die digo ich por mim euch mesmo. sage, spreche ich nicht von mir selbst. Mas o Pai que permanece em mim Aber der faz Vater, as suas der obras. mir ist, tut seine Werke. Veja, irmãos, o canal autorizado por Deus Der von Gott abgesegnete ele não Kanal pode falar de si mesmo. darf nicht von sich selbst reden. Ele tem que falar aquilo que Deus quer falar. Muss sprechen, was Gott Por sprechen isso aqui möchte. fala: Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Ich tue euch kund, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Irmãos, é essa palavra que faz circulação de vida. Dieses Wort bringt die Zirkulation des Lebens hervor. Não é homem, irmão, Nicht não é Menschen. obra de homem. Das ist kein Werk von O que Menschen. Deus está fazendo não pode ser obra de homem. Was Gott tut, kann kein Werk von Menschen sein. Tem que ser obra de Deus. Das ist Gottes Werk. Porque Amém. eu tenho que ficar desviando aqui. Em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. 1. Korinther 2. Ó, versículo 1. Eu, irmãos, Vers quando 1. fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkünden. Não é ficar buscando ostentação de linguagem, Wir uma pregação suchen nicht bonita. Vortrefflichkeit der Rede, eine so schöne Rede. Paulo diz, porque decidis nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Und meine Rede und meine Predigt
bestand nicht in überredeten Worten der Weisheit, mas em demonstração do Espírito e de poder. sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Quando a palavra vem de Deus, Wenn das Wort von Gott kommt, é o próprio Espírito que fala der Geist selbst spricht e sai com poder. und das kommt mit Kraft heraus. Versículo 5. Para que a cinco. vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Então vou terminar em Apocalipse 1. Vamos voltar lá para Apocalipse Kommt 1. zurück zur Offenbarung 1,1 und da schließe ich ab. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Então aqui, primeiramente, ainda não continuei, porque para mostrar, irmãos, que na igreja Deus tem um grupo de servos. In der Gemeinde hat Gott eine Gruppe von Knechten. Lembre-se bem, irmãos, nós somos servos. Wir sind Knechte. Os líderes das igrejas têm que ser servos. Die Leiter der Gemeinde müssen Knechte sein. Não disputar posição. Sie sollen nicht nach Position wetteifern. Não disputar o primeiro lugar. Nicht die erste Stelle, nach der ersten Stelle wetteifern. Lembre-se que nós somos um organismo vivo. Erinnert euch bitte daran, wir sind ein lebendiger Organismus. No meu organismo, irmãos, não tem conceito de hierarquia. In meinem Organismus gibt es keine Vorstellung der Hierarchie. Qual membro que você acha que ele diz eu sou grande? Welches Glied sagt, ich bin der Größte? Não é? Nicht wahr? Se o meu braço fala eu sou grande, Wenn mein Arm sagt, ich bin der Große. o coração vai dizer se eu não bater, você morre. Das Herz sagt, wenn ich nicht schlage, stirbst du. Não tem conceito de posição. Es gibt keine Vorstellung der Stellung. Por isso, irmão, entre nós não deve ter conceito de posição. Unter uns gibt es keine Vorstellung der Stellung. Quem quiser ser o grande, seja esse que vos sirva. Wer der Größte sein möchte, sei derjenige, der diene. Então, conceito é servir. Die Vorstellung ist dienen. Função. Funktion. Então, na igreja tem um grupo de servos. In der Gemeinde gibt es eine Gruppe von Knechten. Você sabe que o Von servo, Dienern. no tempo de João, era quase escravo. Der Diener in der Zeit von Johannes war wie ein Sklave. Não tem a lei trabalhista apoiando ele, não. Es gab kein Arbeitsrecht. Viu? Não tem férias. Es gibt keinen Urlaub. Não tem hora extra. Es gibt keine Zusatzstunden. Tem que trabalhar quando o seu senhor quiser. Du musst arbeiten, wenn dein Herr möchte. Você se lembra daquela história do... Acho que é Lucas, né? Aquele servo que Es gibt diese trabalhou o Geschichte dia in Lukas, inteiro no ne? campo. Hat so den ganzen Tag auf dem Feld gearbeitet. Suado, war trabalho verschwitzt. pesado. Aí vor volta para schweren cá, tem que Arbeit. voltar correndo para Er casa. muss nach Hause kommen, Por quê? Porque tem que servir a mesa weil do er seu muss senhor. den Tisch decken für seinen Herrn. O seu senhor tudo perfumadinho, banho Und tomado. der Herr ganz parfümiert, Precisa que os gebadet. servos venham servir a Und mesa. der Knecht muss noch den Tisch decken. Então esse escravo volta do campo, a gente tem que servir a Und mesa. diese Sklave kommt vom Feld und muss noch den Tisch E o decken. Senhor falou essa parábola em Lucas, depois de ser servido a mesa, Und nachdem er noch den Tisch bedient, não espera o seu senhor falar um muito obrigado. erwarte nicht, dass dein Herr sagt, Dankeschön. Nem um muito obrigado. Nicht mal ein Dankeschön. Aí o Senhor fala o quê? Und der Herr sagt, Ele fez o que lhe era necessário er fazer. machte was er machen sollte, Irmão, enquanto nós estamos servindo aqui na terra, als wir hier auf der Erde dienen. não espera reconhecimento. Erwarte kein Lob, keine Anerkennung. Não espera elogio, viu? Erwarte kein Lob. Não espera que alguém aplauda. Erwarte nicht, dass jemand klatscht. Somos servos. Wir sind Diener. Queremos ser úteis só. Wir möchten nur nützlich sein. Senhor, onde Herr, o Senhor me colocar, Wo du mich eu quero stellst. ser útil no corpo. Ich möchte im Leib nützlich sein. É com esse espírito, Mit diesem Geist. tá? Aí, então, ele quer revelar, ele quer trazer essa revelação para o grupo de Er servos, möchte diese Offenbarung zu dieser Gruppe von Knechten mas bringen. ele enviou por meio do seu anjo e notificou só um deles. Und er hat seinen Engel gesandt und Essa hat nur revelação- einen kundgetan.
Essa revelação Deus quer dar para esse grupo de servos. Möchte diese Offenbarung diese Gruppe von Knechten bringen. Mas ele não notificou a cada um. Aber hat nicht jeden kundgetan. Você recebeu no seu e-mail aí? Hast du dein Recebeu E-Mail, notificação? die Kundgebung Não, Gottes? ele notificou só um. Hat nur einen kundgetan. Dentre esse grupo de servos. Einer in dieser Gruppe von Knechten. Irmãos, é para ter certeza, irmãos, que o comando é o único comando. Sicherzustellen, dass es nur eine Befehlskette gibt. Não ter confusão. Dass es keine Verwirrung gibt. É uma só voz de comando. Eine Stimme. Uma só palavra de direção. Ein Wort der É o Ausrichtung. ensino dos apóstolos. Das ist die Lehre der Apostel. E os demais têm comunhão. Und die übrigen haben Gemeinschaft E drüber. essa palavra não é de João. Und dieses Wort ist nicht von João apenas Johannes. recebeu no Johannes seu celular, apareceu uma notificação, né? hat in sein Handy Recebeu uma notificação. eine Botschaft bekommen. Aí ele então ele foi fiel Dann war treu, para passar para o grupo de servos. das der Gruppe der Knechten mitzuteilen. E João faz parte desse grupo de servos. Und ja klar, Johannes ist ein Teil von dieser Gruppe von E Knechten. qual a nossa função como grupo de servos? Was ist unsere Funktion als Diener? Vamos levar essa palavra para o corpo. Wir bringen dieses Wort in den Leib hinein. Nós somos, em Apocalipse 2 e 3, 1, 2 e 3, Offenbarung 1, 2 und 3. esses servos são os anjos das igrejas. Diese Knechten sind die Engel der Gemeinde. E o anjo, irmãos, em grego é mensageiro. Und Engel in Griechisch heißt Botschafter. Nós somos apenas Wir mensageiros sind nur Botschafter da revelação de Jesus der Cristo. Offenbarung Jesu Christi. Isso quer dizer o quê? Was heißt das? Eu não tenho minha própria mensagem. Ich habe nicht meine eigene Botschaft. Eu sou entregador de mensagem. Ich bin nur derjenige, der die Botschaft abgibt. Infelizmente, muitos líderes cristãos não entenderam que ele é entregador de mensagem. Leider, viele christlichen Lehrer haben nicht verstanden. Soll nur eine Botschaft abgeben. Ele quer preparar uma bela mensagem. Möchte eine sehr schöne Botschaft A sua vorbereiten. mensagem. Seine Botschaft. Por isso não edifica a igreja. Deswegen baut das die Por Gemeinde mais nicht bonita auf. que seja, Das mag sehr schön sein. só promove discussões. Das não a bringt nur edificação. Streiterei hervor. Por isso, irmão, nós precisamos ser fiéis Deswegen mensageiros. sollen wir treue Bote sein. Terminar com 2 Timóteo 2:2. Ich schließe Como é que é? ab mit 2. Timotheus Como 2,2. diz? Fiel, como é o fiel mensageiro? Hein? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para transmitir a outros. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Aqui Paulo fala para o Timóteo, Paulus sagt dem Timotheus, as palavras que você ouviu de mim, was du von mir gehört hast, isso mesmo transmite a outros fiéis. genau das übermittle an anderen Treuen an. Ele não disse, você ouviu a palavra de mim, Sagt nicht, also du hast von mir e gehört. prepara uma mensagem mais linda ainda. Und dann bereite eine noch schönere Botschaft Não, vor. ele fala isso mesmo. Nein, sagt genau das. Irmãos, essa é a nossa função. Das ist unsere Funktion. Vamos fazer com que essa palavra seja como corrente sanguínea, vai circulando entre nós. Lass uns dazu bewirken, dass dieses Wort als dieser Blutkreis Através da unter uns imersão na zirkuliert. palavra. Durch das Eintauchen im Wort. Grito de guerra nos ajuda a inculcar a palavra. Diese Schlachtrufe E vamos- helfen uns, dieses Wort einzuprägen. Falando entre Und nós, wir sprechen untereinander. instruindo, Und wir weisen einander an. admoestando-nos, Wir helfen einander. falando entre Wir nós. sprechen untereinander. Irmão, essa vida vai Und circular. dieses Leben wird zirkulieren. E vou voltar para o princípio. Und dann komme ich zum Prinzip Vai zurück. constituir a verdade em Und nós. dann wird die Wahrheit in uns Vai fazer de bringen. nós cada vez menos um cristão de fachada. Das wird bewirken, dass wir immer weniger zu einem Christen E aus cada vez Fassade ist mais um cristão de realidade. und vielmehr ein Christen voller Wirklichkeit. A igreja não fica uma igreja de aparência, Und dann die Gemeinde ist nicht eine Gemeinde der Erscheinung, mas a igreja que está cheia da aber eine verdade. Gemeinde gefüllt mit der Wahrheit. A
aí o Senhor poderá voltar. Und dann kann der Herr zurückkommen. Amém. Amen. Amém. Jesus, desculpe Jesus o ist der tempo, Herr. desculpe o tempo. Tut mir Amém. leid für die lange Zeit. Jesus é o Senhor. Jesus ist der Herr. Amen. A primeira equipe para a Coreia do Sul já chegou lá em Seul, graças ao Senhor. Vai começar já o trabalho de pregação do Evangelho do Reino através da colportagem. Vamos orar por eles, que o Senhor possa nos dar um início forte e poderoso e sobrenatural também na Coreia do Sul. Estamos aqui na Coreia provando o sobrenatural de Deus e graças ao Senhor porque nós temos a segurança, como eu tenho falado, que a palavra faz a obra e estamos pisando firme nesse terreno da verdade, de que a palavra faz a obra. Aos olhos humanos, como pode 9 jovens no continente asiático, na Coreia, sem experiência alguma, fazendo colportagem. Mas o Senhor tem mostrado para nós como que, tendo um amor profundo pela palavra, um amor reverente a essa palavra, Amém. O Senhor tem feito toda a obra. Somos jovens, somos novos e a gente está aqui sem conhecimento algum. Então o que a gente vai fazer? Depender da palavra. E eu não me sinto capaz nem um pouco de estar na Coreia do Sul, né? A gente nem a língua fala aqui. Ainda tendo essas dificuldades na rua, pelo idioma, por tantas coisas da cultura, o Senhor não tem barreiras. O Senhor veio para romper barreiras e isso é o que vamos vendo na rua também. Cada abordagem, cada não, cada sim, cada dificuldade, o Senhor nos leva para outro nível. O Senhor nos buscou e levou. Quando vamos nas ruas, aí a gente tem que perseverar, mesmo na palavra, fazendo imersão. Quando você se enche da palavra, o Senhor consegue fazer a obra através de cada um de nós. Ver que não é nossa capacidade, sino que é o Senhor mesmo, através de sua palavra, que vai a comunicar-se com as pessoas. Que yo no necesito de muchas palabras para que las personas reciban. Cuando yo estoy llena de realidad, las personas van a percibir que lo que yo estoy haciendo es de Dios y que las estoy conectando con el Dios verdadero. A Coreia é um país muito difícil, tem muitos cristãos, mas as pessoas ao mesmo tempo são muito fechadas. Então, com a vinda dos irmãos agora, a gente sentiu que tudo mudou, né? A Coreia tem a taxa de suicídio, uma das maiores do mundo, né? E você vê que é uma sociedade muito corrida, né? Um pouco travada, introvertida, mas através de a gente sair nas ruas, pregar o evangelho e abrir o coração das pessoas, a gente está vendo uma grande mudança até na sociedade, né? Temos experimentado coisas sobrenaturais com as pessoas de Coreia. Assim como a gente também recebe muitas rejeições, eu também sei que o Senhor tem preparado muitas pessoas para nós, para receber a palavra e para formar parte da igreja em Filadélfia. Desde o primeiro dia, por meio desse processo de perseverar na comunhão de cima da palavra do apóstolo, expulsando, varrendo toda a potestade, principado, né, expulsando esse trono maligno que estava aqui, ao mesmo tempo edificando um trono para o Senhor poder sentar e tudo fluir. O Senhor quer expulsar realmente todas as potestades e isso vai acontecer por meio da nossa simplicidade, Amém. Da nossa obediência, falando, posso orar por você, Amém. Pessoas aceitando ou não, isso já mostra que o Senhor tem um governo aqui. A gente está aqui há um mês. Em um mês e alguns dias já aconteceu coisas que a gente achava que ia acontecer só daqui a alguns meses ou até anos. Irmãos, eu acho que é algo ilimitado, né? A palavra do Senhor é ilimitada. A obra do Senhor é muito mais grande do que a gente tem noção. Hoje o Senhor quer nos utilizar levando o seu evangelho para cada lugar da terra. Isso queima muito em meu coração, de que para que o Senhor vuelva necesitamos llenar toda a terra. Por isso, hermanos, necesitamos comprometernos cada dia com a palavra, porque todavía faltan muitos trabalhadores para chegar a mais lugares desta terra. Então essa tenha sido a nossa experiência, né? Desespero e viver cada dia como se fosse um dia sobrenatural que o Senhor vai nos dar. E vamos seguir tendo essas experiências, trazendo o Senhor de volta, o governo dele estabelecendo aqui e primeiramente em nossos corações. Amém.